Sabe aquelas situações em que você está olhando para o mercado e de repente você sente alguma coisa? Ó, é para comprar aqui ou é para vender ali? Você não sabe explicar o porquê, tá? Mas você sente ali alguma coisa, né? Será que isso é feeling, o que em teoria seria uma coisa boa de gente experiente? Ou será que é achismo enviesado? Tá? Se você tem essa curiosidade, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar a minha opinião e acho que vai ser bem bacana a gente explorar isso nessa série de conversas profundas aqui. Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal falo de trade, falo de investimentos. Esse vídeo aqui é puramente de trading, tá? E eu tenho uma série, né, algumas séries, alguns temas. Essa série aqui eu chamo de Conversas Profundas, porque é uma série que gostaria de replicar algumas conversas que eu tinha com algumas pessoas, né, próximas e que também assim, que eu gostava e que operavam bem, né, antigamente, tentar replicar isso na internet mesmo sem ter essa troca. Eu chamo isso de um papo de bar, ou aquele papo que você vai aprofundando, e quando você vai ver, você começou falando de uma coisa e o negócio foi indo e fluindo, né? Precisa de bastante inspiração, tomara que eu consiga, né, chegar sem ter essa volta tua aqui, tá, no vídeo. Vamos lá. Quando é feeling, o que em teoria seria coisa boa, de algo experiente, e quando é achismo, o que seria coisa de gente amadora e bom por aí vai, e que não funciona. Eu recebi essa pergunta, né, pelo direct no Instagram, e eu achei muito bacana, né, não só pela pergunta e pela resposta, mas pelo tanto que dá para aprofundar nesse assunto. Para eu te explicar a minha visão, que talvez não seja uma verdade absoluta, do que é feeling, o que é achismo, eu tenho que dar uma volta muito grande que vai passar por temas que eu acho muito relevante. Por isso que isso aqui saiu do direct e virou um vídeo. Vamos lá então. O que é feeling, na minha opinião? De novo, não sei se é uma verdade absoluta, mas na minha opinião. É muito mais fácil sempre explicar uma analogia fora do mercado. Para pensar, tá? Num médico, num advogado. O primeiro exemplo aqui, tá? Você chega num advogado com um problema, com um cara que mexe com civil, com contencioso, por exemplo, e fala, olha, eu tenho esse problema aqui, assim, assado. Você passou todos os elementos, você não escondeu nada, você passou todos os elementos para ele. Esse cara vai falar, putz, olha, e aí você pergunta, pô, você acha que eu ganho ou você acha que eu perco essa ação? Um bom advogado, um advogado justo, não te falaria com tanta propriedade sim ou não, mas você pergunta para ele, você põe na parede, fala, doutor, eu tenho chance ou não de ganhar isso aqui? Ele vai falar, olha, pela minha experiência, acho que você tem chance. Da onde ele tira isso? Do histórico dele, e especialmente da base jurisprudencial que ele tem na cabeça. Ou seja, dado que você tem, o cliente dele tem esses elementos, com essas provas, tá? Essa é uma ação civil, ele tem os elementos contundentes para poder ganhar? Pô, se ele tem, ele consulta a jurisprudência mental da cabeça dele, ou seja, um banco de dados que ele consegue, né, lembrar, e fala, olha, toda vez que eu vi esses elementos presentes, cara, o cara tende a ganhar. De novo, um advogado honesto, eticamente, tende a ganhar, não que vai ganhar, porque também, né, é difícil ser muito determinístico até nessa profissão, né, de advogado, e por aí vai. Na medicina, um bom médico, você chega e fala, doutor, eu tô sentindo isso. Ele vai te pedir exames, né, sangue e por aí vai. Olha, dado que você falou que você tem isso, dado que eu fiz o exame e teus exames estão assim, assado, provavelmente você tem tal coisa. Dá para dizer que isso é um feeling. Tá? Dá para dizer. Tá? Assim, claro, o cara tá analisando e por aí vai. Não é que o cara acha, ele fez assim na cabeça dele e fala, é isso ou não. Não é, assim, feeling não é essa coisa grosseira. Para mim, o feeling é, dado que você viu várias vezes, né, você precisa de bastante experiência, viu várias vezes uma coisa acontecer, a probabilidade, né, da outra acontecer é muito grande. E no mercado, vamos lá, vamos trazer para o mercado aqui. Putz, olha, dado que acontece isso aqui, eu já vi isso aqui acontecer desse jeito. Putz, o preço, eu não gosto de falar desse jeito, né, o preço vai subir ou vai cair, eu gosto de sempre pensar, putz, onde eu estou protegido, né? Mas, assim, dado que tem essas variáveis presentes aqui, putz, aqui é uma boa compra, ou aqui é uma boa venda, dado que tem essas variáveis presentes aqui, tá? Sempre fundamentado, tá? Sempre tem que ter, no caso do advogado, um link jurisprudencial, tem uma relação de causa e efeito. No caso do médico também, putz, ele já viu várias vezes, quando aqueles elementos estão presentes, a hemoglobina no sangue daquele jeito, com plaqueta, com não sei o quê, com esse tipo de dor de cabeça, e a tua reclamação assim, já tomou tal medicamento, não funcionou, opa, existe uma relação causal, né, que ele consegue comprovar, tanto empiricamente, ou seja, sempre que isso aqui está presente acontece aquilo, quanto causal mesmo, olha, putz,
assim, dado que o sangue está desse jeito, cara, provavelmente é esse tipo de inflamação, esse tipo de infecção e por aí vai. Existe uma relação de causa e efeito. E no mercado não é tão clara. Tá? Então, assim, é muito difícil, na minha visão, antes de falar de achismo, você criar feeling sobre algo que não tem causa e efeito. Ah, André, eu tenho todos os elementos, tenho experiência, sempre que isso aqui, que essa média cruza, a média curta cruza a média longa, um exemplo que eu sempre dou porque é mais fácil explicar, o preço sobe. Ah, então logo se eu olhar muito para aquilo, ou seja, como um médico experiente ou como um advogado experiente, se eu olhar muito para aquela variável, para a média, eu vou ter feeling? Cara, na minha visão não. Porque o cruzamento da média curta com a média longa, na verdade é uma consequência de uma prévia de alta de preço. Ela não é a causa da próxima pernada de preço, no caso do cruzamento para cima ou do cruzamento para baixo. Não é a causa, você está olhando uma coisa que não tem, de novo, causalidade com preço. Você está quebrando um dos pilares de ter feeling, que é, olhar com bastante, olhar bastante tempo e estabelecer uma relação de causa e efeito entre as variáveis que você olha e o resultado que você quer analisar. Tá? A gente vai voltar nesse tema aqui. E o que é achismo? Tá? E aqui que eu acho que a gente entra, na parte mais legal e mais profunda do negócio. Né? O achismo, ele difere para mim do feeling porque ele não é embasado. Tá? Os dois você vai formar uma opinião. Ou aqui é para comprar ou para vender, ou aqui vai subir ou vai cair no mercado. Eu não gosto dessa cabeça de vai subir ou vai cair, dessa pergunta. Hein? Já fiz vídeo aqui no canal, inclusive vou deixar aqui embaixo, na descrição, o vídeo que eu falo sobre trocar essa pergunta interna, tá? Mas assim, vamos lá. É um achismo sobre, aqui é uma boa compra ou uma boa venda. Ambos você vai achar, você vai formar uma opinião. A diferença do feeling pro achismo é que muitas vezes essa opinião ela não é embasada. Ela não tem embasamento. O achismo é um pouco mais que isso, na verdade. Não é só o fato de não ter embasamento. É o fato de você muitas vezes começar a querer, né? E aí que tá, né? Não é só o fato, aqui vai subir ou aqui vai cair, né? Que é o que muita gente fala. Quando você começa a querer. Tá? E é muito normal a gente começar a querer do mercado, especialmente quando a gente está no começo ou olhando variáveis erradas. Porque não é que a gente quer porque a gente é trouxa ou porque, você é burro, eu sou burro. Não é isso. É porque a gente começa a querer fazer caber, anota isso, fazer caber o que a gente aprendeu, o mercado no que a gente aprendeu. A gente começa a querer que o mercado caiba naquilo que a gente aprendeu. André, por exemplo, todo mundo começa aprendendo, a maior parte, por suporte e resistência, ou por nível de preço. Você começa a querer fazer o mercado caber naquilo, caber naqueles pontos que você traçou. Então ele tem que segurar um exemplo, segurar na máxima, na primeira batida, na segunda, quando rompe eu quero que ele rompa. Né? O mesmo vale para suporte, ou sei lá, o cara que o primeiro contato dele com o mercado é sobre pivôs. Então eu vou operar toda vez que romper pivô. A gente começa a querer fazer o mercado caber na pré-concepção ou no setup que a gente estabeleceu. Cara, a gente começa a achar. Geralmente o achismo ele está vinculado a isso. Ele está vinculado a você olhar uma coisa que não tem uma relação de causa e efeito direto com o preço. Ou seja, você está olhando uma coisa errada, o fundamento está quebrado, e você vai migrando para um achismo, muitas vezes, que é o que você quer. Você começa a extrair do mercado o que você gostaria que ele fizesse, não o que de fato ele está fazendo. Então, eu acho que é aí que o achismo difere do feeling. Tá? Porque o feeling vamos lá, de novo, resumidamente aqui. Feeling depende de experiência, de tempo. Não adianta você achar que você tem 1 ano de mercado e você vai ter feeling. É muito difícil. Né? 1 ano já começa a ficar um pouco, dependendo da quantidade, da tua frequência de tela, dá para ter um pouco. Agora, 6 meses de mercado, olhando 6 horas por dia, você não tem feeling, meu amigo. Você não tem ainda base de dados mental para ter feeling. Tempo. Feeling é uma derivada de tempo. Mas tão ou mais importante quanto o tempo é você ter uma relação de causa e efeito entre o que você olha para ter as variáveis que você fala, olha, isso aqui acontece muito, e toda vez que acontece isso, né, vale uma boa compra ou vale uma boa venda, ou o preço faz isso ou o preço faz aquilo, no caso do mercado. Então, para mim tem essa função, esses dois efeitos que diferem feeling do achismo. Experiência, muito tempo olhando aquilo, muitas vezes, muito acúmulo de dados mental. Por que muito tempo?
Porque se você tivesse a capacidade de um algoritmo de aprender com o passado e aprender com muitos dados, você não precisaria de muito tempo, porque você vai lá e aprende muito aquilo e, pô, aquilo internaliza na tua cabeça. Mas você precisa fazer muito aquilo, ganhar muita confiança no dia a dia naquilo. Então precisa de tempo. E a outra coisa é olhar as variáveis certas. Precisa dos dois. E a dica que eu vou te dar aqui, tá? Que a maior parte que está aqui ou está no começo, ou se não está no começo de operacional por fluxo de ordens, ou se não está no começo de fluxo de ordens, mas sei lá, ainda está com bastante dificuldade no mercado e por aí vai. A dica é, quanto menos você achar do mercado, melhor. Ah, André, como é que eu não vou achar? Quanto menos você achar, só guarda. Quanto menos você achar, melhor. Forme opinião, anota isso, sobre o que você vê, não sobre o que você gostaria que acontecesse. Forme opinião sobre o que você vê, não sobre o que você gostaria que acontecesse. Opera o presente. Opera o agora. Tira a tua cabeça do ai, se tal. Cara, é agora. Eu vou dar um exemplo disso aqui. Putz, no que eu faço, vamos dizer. Muita gente talvez não vai se identificar com isso, porque, putz, não conhece muito bem esse operacional ainda. Mas, sei lá, eu acompanho muito, no caso do índice agora, eu distingo o que é estrangeiro e o que é institucional, o que é fundo local. Por quê? Porque o estrangeiro tem um modus operandi de operar por algoritmo low frequency. Então, na minha cabeça, quando entra ali, cara, o que aparentemente para mim parece ser um estrangeiro, que está operando por um robô low frequency, que tem uma ordem gigantesca que faz o fatiamento dela em várias horas menores, esse cara ligou. Digamos que eu não peguei o processo de ida. Cara, ele ligou. Ele começou a impactar preço. Eu vou ficar de olho na hora que ele desligar. Se ele não desligar ou perder o ritmo da compra, para mim, eu não fico elucubriando até onde vai, não sei o quê, quanto lote ele tem. Eu não sei, eu não controlo. Esse tipo de coisa eu não controlo. Eu posso ter uma sensibilidade, olha, pelo horário que ele ligou, pelo tamanho que ele está participando, puta, os caras parecem ter um lotão, hein? Mas só. Aonde eu vou decidir de fato e formar uma opinião é, putz, ele vinha comprando X lotes por minuto. Ele vem nessa taxa, nesse ritmo, agressivo, nada passivo. Putz, é ele que está fazendo preço no mercado. Ele é o leading, ele é o cara que está fazendo o preço virar. Ele é o cara que está consumindo liquidez. Pô, então, ele que é o grande driver do mercado naquele momento. Ele que perdeu o ritmo, cara, é ele. A minha opinião é formada sobre isso, sobre agora. Cara, não é que se dane o resto, mas eu tô formando opinião sobre o que eu tô vendo agora. Esquece o futuro. Agora ele diminui o ritmo. Puta, ali, eventualmente eu vou tomar uma decisão. Porque eu tô vendo agora. Eu tô parando mas e se perder ali aquela zona de liquidez, embaixo tem bastante compra, vou esperar perder, atravessar aquela compra. Cara, ele perdeu o ritmo, é ele que estava tirando o preço, ele perdeu o ritmo, puta, tá na hora de agir, entendeu? Eu tô operando presente, eu tô operando o que eu tô vendo. Eu não tô na minha cabeça criando um discurso mental de, putz, e se ele acelerar? E se ele desacelerar a compra? Não, eu vi, ele perdeu o ritmo agora. Acabou, eu vou agir naquele momento. Ah, voltou a ter ritmo, putz, eu vou ajustar ou a minha posição, ou vou cair fora, ou não vou fazer nada. Mas, cara, eu tiro a minha cabeça do se do futuro, do cenário condicional do futuro, e trago ela para o que eu tô vendo naquele momento. É sobre aquilo que eu tô vendo que a minha opinião vai ser formada. E aí você está muito próximo de duas coisas. De estar alinhado mentalmente com o mercado, de não sofrer se o mercado cai ou desce. Você não vai estar com a cabeça desgarrada, querendo que o mercado suba ou caia e sofrendo com isso. E segundo, você provavelmente vai estar apto para desenvolver feeling, que é, você está mentalmente, aceita para onde o mercado vai, né? Aceita mentalmente, não fica brigando, lutando com o mercado e nem com a tua cabeça, tá? E se você estiver olhando as variáveis certas, no caso eu acredito que, grande parte do que eu olho são variáveis com relação de causa e efeito, então eu estou olhando a variável certa, e muito tempo olhando aquilo vai me dando feeling, fala, olha, cara, essa taxa de participação aqui pelo JP, cara, isso aqui costuma dar isso, hein? Eu tenho na minha cabeça uma relação de causa e efeito. Quanto mais tempo olhando aquilo, mais feeling, que é o sentimento bom, você desenvolve. Tá? Um exemplo aqui, não seria a única forma de exemplificar, mas só para trazer um exemplo do que eu tenho feito no dia a dia. Cara, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte esse vídeo aqui embaixo,
comenta, é muito importante deixar seu comentário, sério, a única coisa que eu peço é que você curta esse vídeo e que você comente aqui embaixo. Pode ser falando se você gostou, se você concorda, se você não concorda, pedindo sugestão de próximo vídeo. Aliás, a maior parte desses últimos vídeos aqui tem sido de sugestões ou de perguntas diretamente no direct. Então eu tenho olhado e tenho reagido, tenho parado para pensar aqui, reorganizar as ideias e feito. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando for publicado. E ó, eu vou deixar aqui embaixo 2 vídeos que eles são, não diria que uma continuidade desse aqui, mas um aprofundamento de algumas ideias que eu trouxe aqui, tá? E um deles, inclusive, com alguma das dicas, assim, das principais dicas que eu aprendi com o Roberto Lombardi, que para quem não sabe é o Papa, né? Na verdade é o pai, né, de toda a formação de day trader, né, no Brasil. Espero que você tenha gostado. Abraço, boa semana.